Neste mês da pátria, estamos pregando sobre a pátria para Cristo. Domingo passado, preguei sobre o primeiro ponto, que a minha pátria para Cristo é uma expressão de oração, uma expressão de fé e de poder, quando li com os irmãos o Salmo 33, verso 12, que diz: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu como sua herança. Esperamos que Deus tenha a nossa pátria como um povo escolhido. Sabemos que há muito pecado ainda, há muita feitiçaria, há muita idolatria, há muita maldade e corrupção, mas o nosso povo é um povo gentil, um povo bom, e muitos dos que estão aqui no Brasil têm realmente um desejo de ver essa pátria livre, e estamos orando por isso. Semana passada, justamente domingo, quando eu pregava aqui, eu estava recordando que há 21 anos acontecia aquele ataque terrorista lá nos Estados Unidos, com aqueles aviões destruindo as Torres Gêmeas. Eu estava lembrando que o homem de lá para cá, americano, não só americano, mas de um modo geral, o mundo inteiro, os brasileiros também, o homem continua querendo ser seu próprio Deus, querendo viver em função de si mesmo, insistindo em rejeitar a Deus, a sua soberania na sua vida, quando Deus nos criou justamente para ter relacionamento com Ele, viver uma vida de intimidade com Ele, e só nele nós podemos encontrar a verdadeira satisfação. Hoje quero falar nesse ponto 2, que minha pátria para Cristo é um compromisso em missão, é um compromisso de amor. E os que trabalharam por missões na plantação do Evangelho de Jesus aqui no Brasil, alguns foram mártires por causa desse amor. Outros plantaram igrejas pagando alto preço, alto custo. Nós precisamos valorizar a nossa história. Quando Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 11, ele fala da grande luta que ele tinha naqueles dias em implantar o evangelho naquelas cidades da Ásia e por onde ele foi como missionário de Jesus. Eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios capítulo 11, de 16 a 28. Nessa parte da carta, o apóstolo Paulo fala sobre os sofrimentos por amor do evangelho. E a história do trabalho missionário no Brasil é uma história também, vou relatar aqui algumas coisas que envolveram também sofrimento. A gente costuma dizer, eu ouvia muito dos pastores antigos, quando eu era infante, na minha infância, na década de 60, um pouco no início da década de 70 ainda, nós tínhamos aquele ardor missionário, e realmente era o enfoque ainda nas nossas igrejas batistas no Brasil, ganhar almas. E a gente escutava sempre aquela expressão, sangue, suor e lágrimas. E realmente, pioneiros batistas e outras denominações que vieram ao Brasil, alguns derramaram sangue, foram mártires, outros lágrimas. Mas muito suor também foi derramado nesta terra gentil. Lendo aqui então 2 Coríntios capítulo 11, 16 a 28. Digo mais uma vez que ninguém me considere louco, mas se assim pensais, aceitai-me como louco, para que eu também tenha algo de que me orgulhar. O que digo, não digo com autoridade do Senhor, mas como se fosse por loucura, orgulhando-me sem hesitar. Visto que há muitos que se orgulham segundo os padrões humanos, eu também me orgulharei. De boa vontade suportais os loucos, visto que sois sábios. Pois se alguém vos escraviza, se alguém vos devora, se alguém vos tira vantagem, se alguém se exalta sobre vós, se alguém vos esbofeteia, vós o suportais. Para minha vergonha, digo que fomos fracos. Mas naquilo em que alguém se atreve a se orgulhar, falo como louco, também eu me atrevo. São hebreus? Eu também sou. São israelitas? Eu também sou. São descendentes de Abraão? Eu também sou. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco, mas
muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medida, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupas. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Paulo é alguém que tinha um ardor missionário ímpar. É difícil encontrar um missionário com um ardor como o apóstolo Paulo. Aqui ele está falando das lutas, aqui ele está falando dos seus sofrimentos por amor do evangelho. No versículo 26, nós temos a palavra perigos repetida 8 vezes. Ele fala dos múltiplos perigos. Os pioneiros geralmente sofreram muitos perigos, muitos mártires. Na página da nossa Convenção Batista Brasileira, na web, nós encontramos logo no início uma narrativa, um breve resumo sobre quem somos como batistas. E já na primeira frase está claro: somos um povo que vem de longe, com muitos nomes, de muitas perseguições, de muitas lutas, mas construindo uma bela história de fé, de doutrina e de princípios. Mais à frente diz: somos o povo da Bíblia. Eu me lembro quando era adolescente, ali, década de 1970, eu indo para a igreja. Aquele dia eu estava indo sozinho, não sei porquê, minha mãe não estava indo junto, minha irmã, e ia chegando perto da igreja, uma distância de uns 2, 3 quilômetros, uns meninos sentados no muro, em frente à calçada, e quando eu vinha chegando com a minha Bíblia debaixo do braço, começaram a rir de mim, caçoar e dizer umas coisas lá, porque eu estava carregando a Bíblia. Hoje, raramente vemos uma situação dessa. Em tempos atrás, qualquer crente, geralmente o crente batista, especialmente no Rio de Janeiro, era conhecido como os Bíblia, que andavam com a Bíblia na mão e tinham um testemunho bom diante da sua comunidade. Quando chegou aqui no Brasil, os primeiros missionários, foi um tempo bem difícil, de muita perseguição. Mas essa perseguição não foi só aqui no Brasil. O nome Batista, diz lá na página nossa da convenção, existe como denominação desde 1612, quando Thomas Helbig voltou da Holanda, quando havia se refugiado da perseguição do rei James I. Então, sempre nossa marca de batistas está de alguma forma relacionada a algum tipo de perseguição. E ao retornar, então, da Holanda, ele iniciou com um grupo de irmãos a primeira igreja batista em solo inglês. Isso aconteceu em 1612. Alguns anos depois, esse nosso irmão Thomas escreveu um livro chamado Uma Breve Declaração sobre o Mistério da Iniquidade, e ele foi preso e morreu na prisão no ano de 1615. Isso é, 3 anos depois que a igreja foi organizada e que tinha voltado da Holanda daquela perseguição. E ao longo da história, muitos mártires
realmente derramaram sangue. Por exemplo, o Dr. Clemir Fernandes, que é um dos autores de nossas lições da EBD, das nossas revistas da Igreja Batista, ele escreveu no ano de 2007 um artigo interessante falando da morte de Martin Luther King e de Bonhoeffer, e que eles, naquela data, em 2007, a morte de um era 2 ou 3 dias antes e depois da sexta-feira da paixão, que relembrávamos a morte de Jesus, e um outro 2 ou 3 dias depois. Então ele falou assim, e Jesus no meio. Então 2 mártires estavam sendo lembrados ali, que justamente por ocasião da paixão de Cristo, que a gente chama Semana Santa. Esses 2, então, Luther King, que era pastor batista nos Estados Unidos, que lutou por movimentos de direitos civis dos negros americanos. Ele foi assassinado em 4 de abril de 1968. Ele é considerado um mártir cristão. Em todo o mundo ele é conhecido. E no caso do Dietrich Bonhoeffer, ele foi enforcado no dia 9 de abril, um pouco antes de Hitler cometer suicídio. Ele viu que a guerra estava... ele tinha perdido a guerra, os aliados haviam vencido os alemães, e antes de cometer suicídio, ele mandou enforcar o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer. Então, um outro líder, mártir cristão. Por que eles foram mortos? Luther King ou Bonhoeffer? Porque eles viviam o evangelho no seu tempo. Bonhoeffer no tempo do nazismo. Quando muitos pastores aderiram ao nazismo, ele, com poucos outros, fundaram uma igreja de cunho evangélico para protestar contra os pecados do nazismo. Por isso ele foi preso e finalmente enforcado. Eles não estavam discursando teologia. Eles não estavam falando de liturgia e ensinando doutrinas. Eles estavam vivendo o evangelho. Por isso eles foram mortos. E eles são exemplos, como aconteceu durante a igreja, ao longo da história. Policarpo foi queimado no ano 155 da era cristã. John Hus queimado em 1415. E mais recentemente, Maria Cristina Gomes, Igreja Batista em El Salvador. Ela morreu como mártir porque participou da luta das mulheres de seu país, e ela foi também assassinada no período que seria comparado à Semana da Santa, no dia 5 de abril de 1989. Ernesto Fernandes Espino, também pastor luterano, trabalhando entre os refugiados dos salvadorenhos, foi martirizado em 1985, não faz muito tempo. E recentemente, ao redor do mundo, muitos mártires têm derramado seu sangue, porque vivem o evangelho de Jesus. Porque não concordam, não compactuam com as maldades, as injustiças de toda sorte. Porque estão tendo um estilo de vida verdadeiro de seguidores de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz que todo aquele que seguir piamente a Jesus Cristo padecerá perseguição neste mundo. Se você não está sofrendo nenhum tipo de perseguição neste mundo, é preciso rever o seu estilo de vida. Se realmente está vivendo o evangelho de Jesus Cristo. Porque não tem como alguém que segue Jesus Cristo, que vive o estilo de vida cristão, genuíno, o evangelho de Jesus, não ser perseguido. A nossa missão neste mundo é ser luz, ser o exemplo de Jesus Cristo para as pessoas, para que elas também tenham a coragem de tomar a cruz e seguir Jesus. E tomar a cruz significa, se necessário for, ir até o Calvário, isso é, até o sacrifício, até o martírio. Então nós precisamos dedicar plenamente a Deus a nossa vida, a exemplo de tantos missionários ou mártires cristãos.
O trabalho pioneiro no Brasil começou com o casal Begbie, William Begbie. Ele foi missionário pioneiro no trabalho batista aqui no Brasil, na plantação de igrejas. E ele com o casal Zacarias e Kate Taylor também sofreram perseguição no seu tempo. Ouvi dizer que Taylor teve tentativa de apedrejamento. Esses dois casais, Begbie e Taylor, se uniram a um ex-padre chamado Antônio Teixeira Albuquerque, e depois de organizar a primeira igreja batista no Brasil, em Santa Bárbara, entre os colonos americanos, eles fundaram a primeira igreja batista brasileira, sendo esse casal, dois casal americanos, e um brasileiro, que era ex-padre Antônio Teixeira Albuquerque. Assim começou a primeira igreja batista com 5 membros. E logo depois, no ano seguinte, já eram 25 membros lá na Bahia. Esse casal Begbie, a história registra que durante quase 60 anos, deu a sua vida para o trabalho batista no Brasil. Eles deram tudo o que possuíam à causa de Cristo. E eles se tornam um exemplo para nós brasileiros de despreendimento, de vida, talentos e filhos a serviço da proclamação do Evangelho. Begbie participou ativamente na luta pela liberdade religiosa no Brasil. E depois, então, que a República foi proclamada, então o trabalho ficou mais fácil e já não havia tanta perseguição. E somente o casal Begbie ajudou a fundar a primeira igreja batista brasileira, a primeira igreja batista no Rio de Janeiro, a primeira igreja batista de Campos, a primeira igreja batista de Niterói, a primeira igreja batista de Juiz de Fora e a primeira igreja batista de Belo Horizonte. Isso entre 1882 e 1896. É um exemplo de amor. É um compromisso. Eles tinham um compromisso na missão, um compromisso em missão. Esse compromisso era o amor a Deus, o amor à causa do Evangelho, o amor aos batistas brasileiros. Eles foram pioneiros. Quando Paulo está escrevendo aqui em 2 Coríntios 11 sobre os muitos perigos, eu me recordo sobre os mártires, que aqui no Brasil também padeceram. E nós precisamos lembrar de que essa história, irmãos, custou sangue de irmãos que deram tudo. Não foi o caso de alguns a morte, mas outros tiveram o preço, a sua morte. Vou falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre alguns casos específicos. Agora, nesse compromisso em amor e missão, nós precisamos empenhar em intercessão. A maioria que não vai ao campo, talvez nem numa missão. Se a gente programar uma missão aqui, está sendo pensado, planejado aqui na nossa associação, uma coisa bem perto para todo mundo fazer, lá em Ponte Branca. Um trabalho que vai iniciar ali na divisa com Goiás, o trabalho da nossa Igreja Batista em Alto Araguaia. E a nossa associação está investindo R$25 mil para ajudar o início daquele trabalho. Esse é o trabalho dos irmãos, do nosso trabalho como igreja e das nossas igrejas aqui na região. Estamos investindo dinheiro para começar um trabalho lá. E queremos levar uma caravana de irmãos para fazer uma visitação de casa em casa, distribuição de folhetos, evangelismo pessoal e cultos à noite. Bem, mas você pode fazer uma coisa, se não puder ir lá, ou em outra em outro trabalho missionário, como a irmã Nájila está motivando, inclusive a nossa igreja, para participar do projeto Pantanal, fazer uma excursão lá, um trabalho, uma viagem missionária. Se você não for numa coisa ou em outra, você pode fazer uma coisa muito importante, que é orar. Eu sei que muitos irmãos estão orando, se não todos nós devemos nos empenhar nisso, em orar. Algum momento no dia, pelos missionários. Portas abertas, eu estava olhando o site atualizado essa semana, ontem propriamente, e a lista de perseguição continua quase sem muitas mudanças. A única mudança que aconteceu esse ano é que Afeganistão passou a primeiro lugar como o país
de maior perseguição no mundo aos cristãos. Antes era Coreia do Norte, mas agora que os Estados Unidos tiraram as suas forças militares de lá, e então os islâmicos estão dominando toda a região, se tornou o número 1 em perigo para cristãos. Muitos cristãos foram mortos lá recentemente e ainda muitos estão correndo esse perigo. Devemos orar por esses países como Afeganistão, Coreia, Índia, que está em 10º lugar. E aqui na América Latina, nós temos um país que está na lista dos piores países para se viver o testemunho de Cristo Jesus. Pior no sentido de perseguição, porque para o cristão isso não é pior, isso é melhor. Dar o testemunho de Jesus ao preço de falar com todas as letras e com todo o compromisso em amor. Eu tomei a cruz de Jesus Cristo, eu vou seguir Jesus até o Calvário, se for preciso. É a Colômbia, está em 30º lugar, e a perseguição lá é por corrupção, crime organizado, intolerância aos crentes, entre outras coisas. Então devemos orar. Devemos orar, porque esses irmãos que morreram, esses irmãos que estão sofrendo perseguição, nós podemos dizer, estão dando sangue, estão dando suor, estão derramando lágrimas por causa do reino de Deus. E eles estão com um compromisso firmado no Senhor e eles não abrem mão disso, porque eles sabem que esta vida não tem valor. Eles sabem que a vida no mundo não tem sentido sem Jesus Cristo, mas é uma vida preparada, a vida eterna é preparada por Jesus para aqueles que forem, como disse Jesus, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, esse compromisso de amor e missão é visto na vida de plantadores de igreja. Por exemplo, os plantadores de igrejas aqui no Brasil, alguns plantaram com o seu sacrifício. Eu estava lá com a minha sogra, número 2, né? Maeba, mãe da Cidinha, agora na última viagem, e ela estava contando algumas coisas da família. Eu estava gravando as histórias dela, porque a gente precisa guardar as histórias da família e coisas assim. E no meio daquelas gravações, ela relembrava quando o pastor em Goiorê foi assassinado a mandado de um sacerdote da cidade. E as 2 mãos dele foram cortadas, decepadas, colocadas em cima da Bíblia, sobre a ponte no rio onde ali foi cometido o crime. Isso não faz muito tempo, é um pouco antes da Eva se converter, e isso deve ter acontecido na década de 1970, então, e um pastor, plantando a igreja batista lá no sudoeste do Paraná, foi um mártir cristão. Pouca gente sabe disso. O nosso famoso, acho que foi um dos mais importantes, ilustres pastores batistas no Brasil, o ex-padre Aníbal Pereira dos Reis, só não foi morto por um milagre de Deus. Ele escreveu dezenas de livros sobre como ele escapou das garras do Papa. Mas ele teve uma vida muito difícil, e chegaram a causar nele danos em seu corpo. E outros morreram. Eu lembro do tempo em que eu estava em 1986, no meu primeiro ministério, e a irmã zeladora, uma senhora distinta da igreja, uma senhora idosa, morava lá, e ela me chamou: pastor, estão atirando pedras na igreja, vem lá orar, vai lá orar. Eu fui com ela orar. Então é um tempo que a gente ainda tinha muita pressão, ser crente não era uma coisa fácil. Ser crente era se colocar sob risco, ou de zombadores, ou de perseguidores, e até de levar pedras, literalmente pedras. Em 1989, quando estava plantando a igreja batista lá no nortão de Mato Grosso, em Monte Verde, alguém andou com revólver para me matar. Já contei em detalhes um pouco mais, mas só para relembrar, eu lembro de perseguição. Eu lembro de perseguição. Hoje em dia, difícil a gente sentir uma perseguição física. Hoje, o que está acontecendo é a gente sentir perseguição interna. Paulo fala de perigos internos, perigo entre falsos irmãos. Hoje o perigo que a igreja corre é pessoas não crentes entrarem dentro da igreja, se fazendo de crente, e vão criar dificuldades e problemas para os crentes dentro da igreja. Essa semana, uma jovem na internet falava sobre como entrar nas igrejas.
E durante o culto, essas pessoas iriam entrar na igreja, iriam se oferecer para trabalhar com as crianças, porque poucas pessoas querem trabalhar com crianças na igreja. Lembra que eu falo que os melhores professores da igreja devem cuidar das crianças? Lembra que eu falo sempre que os melhores da igreja precisam cuidar das crianças. Não devem estar sentados nos bancos, devem estar lá cuidando das crianças. Aquela jovem universitária fala que quando ela fez o mestrado, ela estava dizendo para as pessoas como sempre entrar na igreja e como discipular, fazer militantes através das crianças. Não falar aos adultos, mas falar às crianças que estão em formação. Esse é o perigo que a igreja corre. Pessoas não crentes entrando na igreja, verdadeiros militantes para destruir os valores da igreja a partir das crianças. Eles têm paciência. Eles têm a intenção de trabalhar com as crianças, trabalhar 10 anos com aquelas crianças, e depois elas vão chegar na idade de adolescência e vão para a escola e já são militantes deles. Ganharam eles para a sua ideologia. Então nós temos perigos diferentes hoje nos arrodeando ou nos perturbando. Precisamos orar e trabalhar e zelar para que quem entra no corpo de Jesus Cristo, como igreja, é aceito para o batismo, seja de fato uma testemunha de Jesus. Porque hoje a gente tem essa dificuldade, porque as pessoas sabem que seguir a Jesus não lhes acarretará perseguição. Em tempos atrás, só se batizava quem realmente era crente, porque sabia que seguir a Jesus iria implicar até talvez perder o emprego, perder a amizade dos parentes, ser amaldiçoado pela família. Eu tenho colegas meus, me contaram que quando se converteram, a primeira coisa que receberam foram expulsos de casa, foram dormir na praça pública. Foram expulsos de casa, porque aceitaram Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então, esse empenho de salvar a pátria para Cristo, nós precisamos ter consciência, vocês mais jovens, de que nem sempre foi como é hoje, que houve tempos difíceis, tempos em que alguns morreram por causa da sua fé, por serem pregadores da palavra, por serem evangelistas, por pessoas estarem se convertendo, e os ciúmes de um padre, de um sacerdote, levaram ao ponto de uma perseguição ferrenha, e em alguns casos até a morte. Não é o caso de todos os padres. Eu tenho amizade, ao longo do meu ministério, fiz amizade com alguns padres, mas, irmãos, alguns foram carrascos durante a história, e chegaram ao ponto de cometer esses abusos terríveis, até de mandar assassinar pastores e missionários. Então, adolescente, jovem, primeiro, lembre-se disso, compromisso com a missão. É uma questão de amor. O casal Bagby veio ao Brasil, deixou os Estados Unidos para viver nessa pátria 60 anos por amor. Por isso nós temos o evangelho aqui anunciado no Brasil, nós temos tantas igrejas no Brasil, porque muitos dedicaram a sua vida por amor a essa missão. Muitos pioneiros deram sangue. Aqueles que não tiveram sangue derramado, muito suor foi derramado. E muitas lágrimas também. Então, valorizemos isso, um pouquinho da história. Entremos nessa história como intercessores, pessoas que oram agora, agradecendo por esses que trabalharam no passado, e pelas nossas igrejas hoje no Brasil. E graças a Deus, o trabalho batista cresceu bastante. Mas ainda há muitos lugares em que o evangelho não alcançou, não chegou, como Ponte Branca. É um município, é pequeno, mas é um município, e não tem o trabalho batista. Então, como bons batistas, vamos orar por esse desafio missionário, por outros desafios, e vamos seguir o exemplo dos pioneiros. Vamos plantar igrejas, vamos trabalhar para que outras igrejas sejam plantadas em nosso solo, enquanto nós temos tempo, enquanto nós temos oportunidade. E para alguns, é preciso dizer,
Desista de querer ser seu próprio Deus. Lembre-se que Deus criou você para ter uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele cada dia. Não queira viver a sua vida sem Deus. Amanheça o dia, termine o dia em comunhão com Deus. Orando, agradecendo, pedindo sabedoria, pedindo poder, graça, pedindo amor, pedindo alegria, enfim, mas pedindo especialmente, Senhor, use os meus dons e talentos para anunciar que Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Deixe de viver em função de si mesmo, não seja egoísta. Passe a viver em função das outras pessoas. Casal Begby veio ao Brasil para viver em função dos brasileiros. Os pioneiros que trabalharam, derramaram sangue, suor, lágrimas, eles estavam trabalhando em função de nós. Eles trabalhavam por nossos pais ou nossos avós, como aconteceu com a minha família. Eu sou fruto desse trabalho. Assim está acontecendo com você hoje. Então vamos orar e interceder para que esse trabalho continue, para que as pessoas não vivam em função de si mesmo, mas vivam em amor, em compromisso a essa missão de evangelizar a pátria para Cristo. Mas, sobretudo, vamos buscar a Deus, a sua soberania. Vamos dizer, Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? Faça a tua vontade da minha vida. Lembra da oração de Jesus? A gente deve sempre lembrar aquela parte da oração que diz: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Porque Deus nos criou com um propósito lindo e maravilhoso, que é vivermos com Ele em relacionamento íntimo e para a sua glória. Que Deus nos abençoe e que Ele continue nos abençoando com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus e com todas as bênçãos que nós necessitamos para cumprir a missão. Em Efésios, quero terminar, em Efésios capítulo 1, o apóstolo Paulo escreve dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1, versículo 3, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É o que cantamos: quero viver em fidelidade e adoração, do Nani Azevedo, né? Quero viver em santidade e adoração. Deus nos escolheu para isso. E Ele nos deu essa missão para louvor da sua glória e da sua graça, para anunciarmos a redenção e o perdão de Jesus a todo mundo. Então, que Ele estabeleça em nós essa vontade maravilhosa. E que a nossa vida seja para o propósito maravilhoso que o Senhor tem para cada um de nós. Minha pátria para Cristo é um compromisso de amor, é um compromisso em missão. Amém.